Abrir e fechar determinada porta é algo relativamente simples, certo? Ação que realizamos todos os dias. Tudo de que precisamos é uma chave compatível com a fechadura e um movimento giratório que desloque a trava de segurança da porta com leveza. No entanto, em alguns lugares específicos, esses itens tão simples e importantes para uma residência, conhecido como portas, possuem um peso muito maior e misterioso do que se pode imaginar. Mesmo sendo itens tão comuns, são capazes de gerar histórias bem parecidas com aquelas que envolvam casas mal assombradas, por exemplo. Em lendas assim, a casa abandonada não era vista como um local assombrado no começo, certo? Porém, com o decorrer do tempo, coisas sombrias aconteceram, até que histórias de terror passaram a rodear o local. Esse tipo de coisa também acontece com algumas portas ao redor do mundo. Por causa de várias ocorrências anônimas, elas passaram a ser vistas de forma misteriosa, como se do outro lado, algo assombroso estivesse escondido. Se você é fã de uma bela história de suspense e terror, assista hoje no mega vídeo Portas Misteriosas que Jamais Devem Ser Abertas. Mas antes de conferir, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você nos motiva a continuar. Templo Padmanabhaswamy. Esse templo, com um nome praticamente impronunciável, é um dos maiores símbolos religiosos de toda a Índia. Mesmo que pareça de mentira, esse templo existe mesmo e se localiza em Kerala, uma província na costa sudoeste do país. Acredita-se que tenha sido construído no século XVI pela dinastia Travancore, que governou a região por vários séculos até perder o seu domínio no século XX, quando a Índia conquistou o direito de independência. Esse lugar é um dos principais símbolos da cultura hinduísta na Índia e atrai a atenção de vários visitantes todos os anos. Mesmo que seja grandioso e possua uma aparência de tirar o fôlego, o que mais impressiona sobre esse templo são os muitos mistérios que o cercam. A última família que governou a região dispunha de muita riqueza e, por isso, resolveu construir abaixo da estrutura do templo 6 gigantescos cofres. E é nesse momento que a história começa a se misturar ao tema do vídeo. Para guardar todo o tesouro, os 6 cofres foram protegidos por 6 enormes portas responsáveis por proteger toda a riqueza armazenada do outro lado. Para resolver esse mistério, em 2011, a Suprema Corte da Índia solicitou um comitê para explorar, documentar e abrir todos os cofres abaixo do templo. Fazendo isso, notaram que a história antes vista como lenda era mesmo verdadeira. Dezenas de bilhões de dólares foram encontrados como parte do tesouro. Joias, estátuas e muitas outras relíquias de ouro puro. A partir daí, o governo indiano passou a proteger o templo com seguranças e câmeras, para que nenhum espertinho resolvesse saquear o ouro do local. Olhando por esse lado, tudo parecia resolvido, mas não estava. De acordo com o próprio comitê que explorou o local, nem todos os 6 cofres haviam sido abertos. Segundo eles, a última porta é guardada por 2 enormes cobras desenhadas em alto relevo e não possui parafuso, travas ou outro meio de entrada. Todos os aspectos passaram então a se encaixar com uma antiga lenda que conta que esse último cofre, que nem mesmo equipamentos modernos foram capazes de abrir, é guardado por uma maldição imposta pela família antes de deixar o poder. Dizem que aqueles que um dia ultrapassarem o outro lado da porta receberão um aterrorizante fim. Anos depois, muitos resolveram se arriscar nessa jornada, pois acreditavam que o último cofre detinha o maior prêmio de todos, algo em torno de $1 trilhão. Tem-se conhecimento de vários casos de pessoas que caíram em desgraça ao tentar atravessar essa porta. Alguns ficaram bem doentes. Um homem teve a sua mão decepada e o mais recente foi de um homem que faleceu inexplicavelmente pouco depois de ter contato com a enorme porta. A relação das trágicas ocorrências com o contato com a porta não foram confirmadas ainda, mas aumenta ainda mais a tensão e mistérios relativos ao 6º cofre. Hotel Banff Springs. Em 1855, a construção de uma enorme linha ferroviária foi concluída no Canadá
e a companhia responsável pelo projeto sentiu a necessidade de torná-la rentável e lucrativa. Para movimentar o turismo do país e ao mesmo tempo oferecer conforto aos visitantes, o gerente-geral do projeto resolveu construir 10 hotéis ao longo da nova linha de trem. Um desses foi o Hotel de Banff Springs, que logo se popularizou e ficou conhecido como um dos melhores dentre os 10. Ele foi redesenhado, aumentado e atualizado diversas vezes, além de ter recebido hóspedes importantíssimos como a própria Rainha Elizabeth II. Sua fama é tão grande que o hotel foi considerado como Patrimônio Mundial da Unesco. Porém, como você já deve imaginar pelo tema do vídeo, existe alguma porta no hotel que não pode ser aberta. Essa história surgiu logo após o incêndio que afetou as dependências da construção em 1926, o que obrigou o proprietário a fazer uma reforma no prédio. As histórias contam que logo após o hotel ser reaberto em 1928, um assassinato aconteceu no quarto 873, onde um homem, de maneira fria, tirou a vida de sua esposa e filha. Daí em diante, outros hóspedes começaram a ouvir gritos desesperados vindos do quarto 873. Por causa das reclamações, a gerência resolveu literalmente lacrar o quarto, cobrindo a porta com tijolos e papel de parede. No entanto, as histórias continuaram. Pessoas diziam ver fantasmas andando pelo corredor do antigo quarto 873 todos os dias, o que gerou uma áurea apavorante em todo o edifício. Porém, essa não é a única história de terror relacionada a esse apartamento. Uma das lendas mais tristes envolvendo o Banff Springs conta o caso de uma mulher recém-casada que esperava celebrar sua lua de mel no hotel. Enquanto descia a escadaria de mármore para dançar com seu novo marido no salão, acabou tropeçando no vestido, rolou tragicamente pelos degraus e quebrou o pescoço nessa violenta queda. Dizem que o fantasma da moça é visto frequentemente dançando desacompanhada no salão principal do hotel. Coincidentemente, a noiva também estava hospedada no quarto 873. Se você por acaso for até o hotel de Banff Springs e procurar pelo quarto 873, não irá encontrá-lo. Os funcionários irão informá-lo que ele foi unido ao quarto do lado a fim de ampliar a área do aposento. No entanto, ninguém acredita nessa afirmação. E sempre que podem, visitam o 8º andar em busca de pistas que comprovem as lendas antigas. Provas de uma porta que nunca mais foi vista e que não pode ser aberta. A porta escrita com o número 873. Esfinge do Egito. Não é novidade para ninguém a quantidade de mistérios que cercam o Egito, país que abrigou uma das civilizações conhecidas mais antigas do planeta. No entanto, esses mistérios não estão concentrados apenas nas pirâmides, como muitos pensam. Nas areias ao lado delas, em Gizé, encontramos a famosa Esfinge do Egito, uma obra de arquitetura invejável, se lembrarmos de que foi feita há mais de 5.000 anos. Porém, novamente lembramos que o tema do vídeo tem relação com portas secretas que não podem ou que nunca foram abertas. E quando associamos esse tema à Esfinge, a história começa a tomar um rumo mais sinistro. A primeira escavação moderna na Esfinge aconteceu no início do século XX e foi liderada pelo arqueólogo Giovanni Battista, que cogitou, na época, a possibilidade da construção estar incompleta, como se faltasse alguma parte de sua composição original. De lá para cá, muitos estudos aprofundados já foram realizados no monumento, que se mostra ainda mais impressionante a cada nova pesquisa. Tão impressionante que vários estudiosos especulam que a Esfinge foi destinada para uma realização muito maior do que somos capazes de ver hoje em dia. Alguns cientistas como Mark Lerner e Graham Hancock acreditam que existe um alinhamento entre a Grande Esfinge, as pirâmides de Gizé e o rio Nilo, como uma espécie de coligação particular. Outros estudiosos defendem a tese de que um mundo fantástico encontra-se no interior e abaixo da Esfinge. É como se ela servisse apenas para esconder algo muito maior. Nessa mesma área de especulação,
O místico Edgar Cayce, famoso vidente americano, afirmou que a esfinge era guardiã de um salão de arquivos onde haveria registros da história e da sabedoria da civilização perdida de Atlântida, um povo que permanece vivo apenas na imaginação de alguns. Outros vão ainda mais longe e afirmam com certeza que o salão abaixo da esfinge realmente existiu, mas que não foi construído pelos antigos egípcios. Teria sido feito por uma antiga civilização que existiu muito antes desse povo chegar ao território do Egito. Curiosamente, há várias imagens extremamente raras e antigas da esfinge que mostram o que parecem ser várias entradas para o monumento enigmático. Essas entradas seriam supostamente mantidas fechadas por portas interiores que não podem ser abertas. Veja, por exemplo, essa imagem tirada de um balão de ar quente no início do século XIX. Mostra a esfinge antes dos trabalhos de escavação e restauração. O que mais chama a atenção é o enorme buraco sobre a cabeça de leão da estrutura. Outros acreditam que o pequeno furo na cauda da esfinge também seja uma passagem secreta. De todas, a teoria mais acertada entre os arqueólogos é de que a entrada esteja atrás da orelha direita da esfinge, em um lugar pouco observado. Se existe uma porta ali, só saberemos quando for aberta. Se a porta não puder ser aberta, então quer dizer que nunca saberemos. Só o tempo dirá. Gostou do tema desse vídeo? Possui alguma ideia para temas futuros? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!